Boa noite. A Justiça decretou a prisão de um sargento da Marinha por assediar uma mulher dentro de um ônibus. E o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega passa por nova perícia no Instituto Médico Legal depois de uma determinação da Justiça da Bahia. O carnaval está chegando e é bom ficar ligado porque junto com ele vem também os golpes envolvendo cartões de crédito. Tem ainda a homenagem a Pelé. O rei do futebol ganhou uma estátua no Museu da CBF. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A Justiça decretou a prisão do sargento da Marinha, que foi preso em flagrante por assediar uma mulher dentro de um ônibus. O crime aconteceu na BR-101, dentro de um ônibus da linha 409, que liga São Gonçalo a Niterói, municípios da região metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira. Eu sentei e foi daí que começou o assédio. Ele se posicionou na minha lateral, eu sentei, ele ficou do meu lado. No início eu achei que fosse o balançar do ônibus, que estivesse colaborando para aquele toque, e fui esquivando. Só que ele veio para cima de mim, foi chegando mais perto. O sargento é José Carlos Vidal, de 34 anos. Ao perceber o assédio, a jovem tentou filmar, ação que foi percebida pelo militar. Priscila então começou a falar alto dentro do ônibus. Outras mulheres que estavam no coletivo apoiaram a jovem, que conseguiu acionar uma viatura da polícia que passava pela região. O sargento da Marinha foi preso em flagrante e trazido aqui para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em São Gonçalo. Aqui, ele confessou o que fez e poderá responder por assédio sexual. Se for condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Não há nenhuma vinculação com doença mental. Muita gente pergunta, fulano era doente? Não. Esses autores não são doentes, eles são desrespeitosos, são machistas. Em nota, a Marinha informou que foi instaurado um processo administrativo para apurar o caso e reitera seu firme posicionamento contra condutas que afetam a honra militar. A mulher não tem que se envergonhar, ela tem que botar a boca no trombone mesmo, denunciar esse tipo de crime, o crime que ela sofreu, e dessa forma ela vai impedir também que outras pessoas, que outras mulheres sofram também. 2 suspeitos de participarem da morte do policial federal Ronaldo Heren há uma semana foram presos nesta manhã. Conhecidos como Divaca e Dejavan, eles foram encontrados em Sepetiba, na zona oeste do Rio, e com eles também foram apreendidas 2 pistolas. Ronaldo e outro agente realizavam diligências na comunidade de Antares, em Santa Cruz, quando foram surpreendidos por criminosos. Ronaldo morreu na hora e o outro policial conseguiu fugir. E a polícia prendeu hoje, nesta quinta-feira, o líder de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago na Barra da Tijuca e também no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Carlos Eduardo Santos de Souza, de 24 anos, foi preso na comunidade Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio, durante a operação da Delegacia Antissequestro com apoio da CORE. Cadu, como é conhecido, é apontado pela polícia como líder e mais perigoso membro da maior quadrilha de sequestro relâmpago que atua na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste. Tudo começou com uma prisão pela Polícia Militar de uma mulher que trabalharia para eles nesses casos de sequestro relâmpago. Nesse sábado agora conseguimos prender um no hospital, fazendo pesquisa, chegamos a esse que estaria evadido na Vila Kennedy e o apanhamos também. Agora falta um terceiro elemento que já está identificado, em breve ele será preso. As investigações apontam que Cadu era um dos responsáveis por escolher os veículos e as vítimas, que eram de preferência mulheres. Além de roubar todos os pertences, a quadrilha ainda usava uma máquina de cartão de crédito própria para extorquir o dinheiro das vítimas. E toda a quantia era desviada para contas bancárias em nomes de laranjas. Quando vem uma pessoa num veículo bonito, de preferência sozinha, de preferência mulher, ali eles vão, roubam tudo que tem, tiram todos os pertences, procuram os cartões de crédito, os aplicativos de banco, né? E aí vão passando para a conta de laranjas o dinheiro que tem no banco. Antigamente, paravam com cartão de crédito para tirar dinheiro no caixa eletrônico, mas agora já se sofisticaram, já leva a própria maquininha. Ele acredita que com as prisões, o número de sequestros na Zona Oeste deve diminuir e pede para que outras vítimas que foram abordadas pelo grupo procurem a delegacia para registrar a ocorrência.
E a seguir, o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega passa por nova perícia no Instituto Médico Legal. O corpo do miliciano Adriano da Nóbrega passa por uma nova perícia no Instituto Médico Legal. O exame acontece depois de uma determinação da Justiça da Bahia e o laudo deve ajudar a esclarecer se ele reagiu à ação dos policiais ou se foi executado no último dia 9 de fevereiro em Esplanada, no interior do estado. Foragido há 1 ano, o ex-capitão da PM era apontado como líder do escritório do crime. 14 acordos de indenização foram fechados entre a direção do Hospital Badim e vítimas ou familiares de pacientes afetados no incêndio em setembro do ano passado. Há ainda outros processos sendo tratados de forma confidencial. Ao todo, 25 pessoas morreram, sendo 13 de causas relacionadas ao incêndio e outras 7 de causas naturais. 5 casos ainda não tiveram a avaliação conclusiva e apenas um paciente continua internado. O carnaval está batendo a porta e, neste período, é importante ter atenção com os golpes envolvendo cartões de crédito. Na hora de passar o cartão, ao pagar a conta, será que as pessoas se preocupam com a segurança, com o risco de ter a senha roubada? Geralmente não. Com a chegada do carnaval, cresce o número de relatos de pessoas que caem em golpes nos blocos de rua. Um dos mais comuns é a troca dos cartões de crédito e débito quando o golpista se aproveita da distração do folião e anota a senha dele. Depois entrega um outro, parecido com o da vítima. Até perceber a troca, a pessoa já teve o cartão usado para saques e até compras. O Lucas se considera craque dos blocos de rua. Ele e os amigos criaram algumas medidas para tentar se precaverem dos golpistas. Uma delas é usar uma tarja chamativa no cartão para evitar que a troca aconteça. A gente tenta sempre não levar cartão, se for possível, porque além de você com dinheiro vivo conseguir ter mais controle de quanto você está gastando, é mais seguro, né? Também é bom ficar atento com aquele número, código de segurança atrás do cartão, porque ali pode ter um mal intencionado tirar uma foto daquele código. Outro golpe comum nesta época do ano é o valor da maquininha de cartão diferente do real preço da compra. O golpista, por exemplo, digita um valor 10, 100 vezes maior do que o preço combinado. E a vítima, distraída, coloca a senha sem perceber que foi enganada. A dica dos especialistas é nunca entregar o cartão na mão do vendedor e sempre pedir o comprovante da transação. A Defensoria e o Ministério Público do Estado entraram com uma ação na Justiça do Rio, pedindo o bloqueio de 560 milhões de reais das contas da SEDAI. O objetivo é garantir o pagamento das indenizações dos cerca de 9 milhões de consumidores da companhia. A ação, protocolada hoje à tarde, pede ainda que a SEDAI conceda um desconto mensal na conta dos consumidores. E começam hoje as interdições no centro do Rio para o Carnaval. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Natasha Franco. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. As interdições começam lá na zona portuária porque começa o desfile de carros alegóricos que saem da cidade do samba em direção aqui a Marquês de Sapucaí. A gente está bem no centro da cidade, Rua Benedito Hipólito, que dá acesso ali a Marquês de Sapucaí. As interdições vão começar no Into, ali no entorno também do túnel 450 anos. São bloqueios parciais para passagem dos carros alegóricos a partir das 9 horas da noite. Mas na sexta-feira, Yasmin, que começam as grandes mudanças no trânsito aqui no centro do Rio de Janeiro. Destaque principalmente para Presidente Vargas, que vai ter as duas pistas centrais fechadas no sentido Praça da Bandeira, exatamente para esse movimento dos carros alegóricos. Elas voltam a ser abertas, vão ficar fechadas entre 11 da manhã e 3 horas da tarde. Aí, nesse horário, às 3 horas da tarde, começa toda a interdição aqui no entorno do Sambódromo. Por isso, a melhor opção, Yasmin, é seguir as redes sociais da Prefeitura do Rio, para que, caso você esteja próximo de algum bloqueio, consiga fazer aí o melhor caminho. Tá certo, obrigada, Natasha. E a seguir tem futebol. Flamengo desembarca no Rio na bronca com a arbitragem.
O roubo de cargas impacta diretamente no valor pago pelos cariocas em todos os tipos de produtos. E mesmo com uma redução de casos, o prejuízo chegou a mais de 380 milhões de reais em 2019. A marca é da facada que este caminhoneiro levou durante uma tentativa de assalto, a única que sofreu em 22 anos de estrada. E foi no Rio de Janeiro, 8 anos atrás. Eu parei no posto para pernoitar e estouraram o vidro e me atacaram com a faca. E eu consegui fugir. Um estudo feito pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio, apontou que, embora o total de roubo de cargas tenha caído cerca de 20% no ano passado, em comparação com 2018, o número ainda é elevado. Foram quase 7.500 ocorrências em 2019, uma média de 20 roubos por dia nas estradas fluminenses, que geraram prejuízo de quase 400 milhões de reais ao longo do ano. O levantamento também mapeou onde os casos foram registrados e mostrou que metade se concentrou em 10 áreas daqui da região metropolitana do Rio. As chamadas ilhas de roubos de carga acontecem em 4 bairros da capital fluminense e em outros 3 municípios que são cortados por 4 rodovias federais. Às margens da estrada, há comunidades dominadas por criminosos que, além do tráfico de drogas nos últimos anos, passaram também a assaltar caminhoneiros. No resto do Brasil, normalmente, o roubo de cargas é feito por quadrilhas organizadas, especializadas, que roubam cargas de alto valor agregado. E aqui no Rio, não. Aqui no Rio é mais uma atividade das quadrilhas do crime organizado que pratica o tráfico de drogas e outros crimes. Apesar dos índices ainda serem preocupantes, o estudo aponta uma tendência de redução dos casos neste ano e defende o fim da taxa emergencial sobre o frete, que passou a ser cobrada desde 2017 por causa da disparada dos roubos. Em alguns casos, o preço final da mercadoria chega a aumentar até 1,5%. Para a Federação das Empresas de Transporte de Cargas, no entanto, os números ainda não são suficientes para o fim da taxa. Voltamos a falar de carnaval e a previsão é de chuva para os primeiros dias de folia. Isso porque uma frente fria se aproxima da cidade no fim de semana. O Rio de Janeiro continua lindo e com sol forte. O calor fez foliões saírem preparados para os blocos de rua. Tem que ter o leque, não tem jeito. Mas será que o sol também vai dar as caras durante o início oficial do carnaval? A gente quer sol, a gente veio em busca do sol. Eu quero que esteja sol, mas esse calor tá demais. Amanhã o calor vai continuar. A temperatura máxima deve chegar a 35 graus. Nesta sexta, começa a maratona de 6 dias de desfiles na Sapucaí e já tem gente torcendo para a chuva não cair. Diz que rezar, né? Eu acho que ajuda, né? Mas o tempo não vai permanecer assim, porque a previsão é de chuva já nos primeiros dias de carnaval. É uma frente fria, ela começa a se aproximar já a partir da sexta-feira, amanhã, aqui da cidade do Rio. Então, a partir da tarde, a gente já tem uma previsão de aumento de nebulosidade e a partir já do finalzinho da tarde e início da noite, uma chuva. Essa chuva ela deve continuar ao longo do sábado, sendo que fraca, moderada, e o dia fica bastante fechado, as temperaturas já começam a cair na cidade do Rio e domingo também mesmo cenário. Na segunda, o tempo continua nublado com risco de chuva a qualquer momento. Mesmo com a chuva, a animação dos foliões não vai acabar. Não, pode chover, pode cair tudo, pode cair o mundo que a gente está pronto. E a Mureta do Leme foi o palco da grande final do concurso Seu Samba, promovido pela Band News FM. E esse ano os participantes precisaram escrever letras em homenagem aos 15 anos da rádio. Mar, sol e samba. A combinação fica ainda melhor com esse visual. A Praia do Leme foi o cenário escolhido para a grande final do concurso Seu Samba da Band News FM. A 8ª edição comemorou o aniversário de 15 anos da rádio. Com muito samba no pé e uma temperatura tipicamente carioca, os finalistas do Seu Samba foram anunciados aqui na Mureta do Leme, na zona sul do Rio. Foram mais de 10 mil votos para escolher os 2 grandes vencedores do concurso. Na categoria Samba Enredo, que premia a composição mais bem produzida, o troféu de vencedor ficou com a dupla Nilo Motta e Marcinho Tocantins. Já é o bicampeonato deles. Feliz aniversário, é carnaval e a noite está no ar.
confete serpentina, em um segundo tudo pode mudar. Egil Monteiro foi o vencedor na categoria Originalidade. Em 2021 tem mais, afinal, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa. E agora o futebol. Flamengo desembarcou no Rio pela manhã depois de empatar com o Independiente Del Valle por 2-2 no Equador pela Recopa Sul-Americana. Na bagagem, a insatisfação com o árbitro pelo pênalti marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Paciência, a gente sabe que é uma decisão e ver numa decisão daquela um árbitro despreparado. A gente fica triste, mas tá bom, tem jogo ainda. No saguão do aeroporto, Bruno Henrique, que se machucou logo após o gol marcado e precisou sair de ambulância, estava de bota ortopédica e caminhando normalmente. Estou bem, obrigado a todos. O rubro-negro volta a campo pela Recopa na quarta-feira no Maracanã e precisa de uma vitória simples para conquistar o título. Mas antes, o time de Jorge Jesus disputa a final da Taça Guanabara, sábado contra o Boa Vista. Já o Vasco precisava de um empate para garantir a classificação para a segunda fase da Sul-Americana e cumpriu a missão. O Cruz Maltino ficou no 0-0 com o Oriente Petroleiro na Bolívia. Na estreia de Paulo Autuori, o Botafogo enfrentou o Náutico no Estádio dos Aflitos. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Timbu saiu na frente. O Bota conseguiu empatar e levar a decisão para os pênaltis. E aí, Gatito Fernandes foi o herói da partida. Defendeu 2 cobranças e deu a classificação para o Alvinegro. E a boa notícia para os flamenguistas é que Bruno Henrique não sofreu fratura e não vai precisar passar por cirurgia. Ele teve apenas uma lesão no ligamento do joelho e já começou o tratamento de fisioterapia. E a seguir tem homenagem ao rei do futebol. O Museu de Futebol da CBF agora conta com uma estátua de Pelé. Em 2020, a conquista do tricampeonato do Mundial completa 50 anos e hoje aconteceu a primeira homenagem aos campeões. Uma estátua do rei Pelé foi inaugurada na sede da CBF. Os detalhes impressionam. O olhar, o tamanho e até o sorriso com os dentes tortos foram retratados na estátua de Pelé, o rei do futebol. Semelhanças que chamaram a atenção do ex-parceiro de seleção Dadá Maravilha. Tá parecido, mas o Pelé tá muito bonito nessa estátua. Mas ele merece, o maior jogador do mundo, uma criatura maravilhosa. E todas as homenagens que fizeram ao Pelé ainda não passa de 10% do que ele merece. Ela tem tamanho natural e demorou 11 meses para ser feita. O Pelé da Copa de 1970 foi a imagem escolhida para ser representada. Mas antes que essa estátua, produzida lá na Inglaterra, chegasse aqui no Museu da CBF, no Rio de Janeiro, ela fez uma escala no Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o Pelé está. Ele não pôde vir à homenagem por problemas de saúde, mas ficou frente a frente com essa homenagem e se emocionou. Caramba, tá perfeito. Tá mais bonito que eu. Essa é a primeira de uma série de homenagens aos tricampeões mundiais. Em junho, a conquista completa 50 anos. A solenidade contou com 9 ex-jogadores do time campeão. Eles receberam uma medalha do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e Jairzinho teve a honra de levantar a taça Jules Rimet e repetir o gesto eternizado pelo capitão Carlos Alberto Torres. Você nem imagina, meu coração ainda bem que está forte, mas é sempre uma lembrança de alto nível e muita alegria e satisfação de ter ajudado o Brasil a ser tricampeão do mundo. Muito bacana ver Pelé sendo homenageado em vida. E o Jornal do Rio fica por aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!